Completamos 80 anos. Quando chegamos aqui, a Vila Mariana era uma jovem ainda. Não tinha nem de longe a imponência de hoje. Por causa disso, o desafio de se plantar uma igreja num lugar ainda pouco habitado, sem muita infraestrutura, era uma questão de pura fé. Foi exatamente por isso que iniciaram a plantação da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. O ano era 1927. A cidade de São Paulo tinha um crescimento absurdo. Novos bairros estavam surgindo. A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo tinha construído o seu belíssimo templo. E muitos irmãos que frequentavam aquela igreja moravam nesse bairro, na Vila Mariana. Numa reunião, no dia 13 de julho de 1927, na casa do presbítero Isaac de Mesquita, um grupo de pessoas resolveram implementar no bairro de Vila Mariana uma escola bíblica dominical e fazer aqui, nesse bairro, uma congregação. Nós estamos hoje exatamente no local onde morava o nosso querido irmão presbítero Isaac de Mesquita. Aproximadamente um mês depois da reunião na casa do presbítero Isaac de Mesquita, os irmãos iniciaram uma busca de um local onde pudesse dar início à congregação de Vila Mariana. E aqui, na Rua Vergueiro, número 378, foi dado no dia 18 de agosto o início da Congregação Presbiteriana de Vila Mariana. Com o crescimento da congregação da Rua Vergueiro, os irmãos procuravam um local que fosse um pouco mais adequado para atender às realidades dessa congregação que crescia para atender o bairro de Vila Mariana. Depois que uma comissão foi formada, eles encontraram aqui, na Rua França Pinto, de número 104, uma antiga carvoaria que serviu de espaço para que a Congregação Presbiteriana de Vila Mariana pudesse dar os seus primeiros passos em direção à sua organização. Aqui, nesse lugar, a congregação funcionou por aproximadamente 11 anos, atendendo o bairro, atendendo os irmãos e sendo um espaço de adoração ao Senhor. Os 11 anos da carvoaria foram mais que suficientes para a igreja ter se fortalecido, crescido e assumir desafios que até há pouco tempo eram impensáveis. Depois desses 11 anos na carvoaria, os irmãos decidiram tomar um passo de fé. No dia 1º de julho de 1940, em plena Primeira Guerra Mundial, foi adquirido o terreno da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, na Rua Vergueiro, número 2407. A missão era expandir o reino de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo por toda São Paulo. Assim foi feito, por amor e obediência ao Senhor da Igreja. Não dá para dizer que foi fácil, mas também não dá para dizer que não foi profundamente abençoador. Afinal de contas, o trabalho do Senhor nunca é vão. O desafio era grande, os trabalhadores iam sendo acrescentados a cada dia. Quanta gente boa ajudou a construir essa igreja. Pastores inesquecíveis, homens de Deus, que conduziram a comunidade com dedicação e zelo no Senhor. E o que falar das nossas mulheres, sempre compromissadas no serviço? Elas fundaram a SAF antes mesmo da inauguração da IPVM. Guerreiras de Deus, fiéis auxiliadoras do trabalho. Com tantos irmãos preciosos assim, não demorou muito. E quando demos conta, estávamos completando 10, 20, 30, 40, 50 anos. E olha só, estamos aqui hoje, com 80 anos, cheios de vida,
vigor, alegria e motivados a trilhar as próximas décadas. Certa vez, o Senhor Jesus prometeu que nada seria capaz de impedir o avanço da sua igreja, nem mesmo as portas do inferno. Em outra oportunidade, pouco antes de ascender aos céus, Jesus fez outra promessa, a de que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Bom, tenho que confessar que nossos 80 anos de adoração a serviço de Deus foram forjados sobre essas promessas. Firmados nas palavras de Jesus e pela sua graça, nos tornamos uma igreja compromissada com a verdade das Escrituras Sagradas. Nossa única regra de fé e prática. Também um lugar de acolhimento e ensino na maior metrópole do Brasil. Desta comunidade cristã, centenas de milhares de discípulos foram formados e enviados a todos os cantos da terra com a semente e os frutos do Evangelho. Desta igreja, dezenas de outras foram plantadas por toda São Paulo, no Brasil e em outras partes do mundo. Deus se agradou e em nos abençoar dessa forma, fazendo da IPVM uma igreja adoradora e missionária. Pois é, a obra presbiteriana no Brasil teve início com o reverendo Ashbel Simonton em 1859, mas a primeira igreja foi organizada no início de 1862, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que é, portanto, a igreja mãe do presbiterianismo nacional. No ano seguinte, em 1863, no mês de outubro, vieram para São Paulo, a fim de iniciar a obra presbiteriana aqui na capital paulista, o reverendo Alexander Blackford e sua esposa Elizabeth, que era irmã do reverendo Simonton. Então, foi esse o início do presbiterianismo em São Paulo, inicialmente com cultos em inglês, na casa ou nas residências de engenheiros e funcionários da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que estava sendo construída naquela época, mas o trabalho progrediu de maneira tão significativa que 1 ano e meio depois, apenas, o reverendo Blackford organizou, em março de 1865, a Igreja Presbiteriana de São Paulo. Com o passar dos anos, surgiram alguns pontos de pregação que, infelizmente, não foram adiante. Então, no bairro do Brás, no bairro da Água Branca, surgiram esses trabalhos que não tiveram depois continuidade. De modo que somente surgiu uma segunda igreja presbiteriana na cidade de São Paulo, quase 30 anos depois da organização inicial da igreja de São Paulo. Então, a segunda igreja presbiteriana, organizada pelo reverendo Modesto Carvalhosa em 1893. Alguns anos depois, em 1899, foi organizada mais uma igreja, por iniciativa do reverendo Zacarias de Miranda e mais algumas pessoas, e que recebeu o curioso nome de Igreja Presbiteriana Filadélfia. Não Filadélfia, como muitos pensam, mas Filadélfia. Essas duas igrejas, a segunda igreja e a Igreja Filadélfia, infelizmente surgiram num contexto pouco auspicioso, que foi uma crise que surgiu no presbiterianismo aqui na cidade de São Paulo na década de 1890, por causa do Mackenzie e de outras questões. Mas no ano de 1900, então, essas duas igrejas, a segunda igreja e a Igreja Filadélfia, se uniram para dar origem à Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que está entre nós
até hoje. Nos anos seguintes foram criadas a Igreja Presbiteriana Italiana de São Paulo e alguns anos depois, em 1906, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então essas foram as primeiras igrejas presbiterianas da cidade de São Paulo. Oderi, nesse mesmo tempo, São Paulo também passa por uma expansão de um crescimento populacional muito significativo, né? Rio de Janeiro ocupava certamente o centro do Brasil, São Paulo começa a se despontar nesse mesmo cenário de crescimento. Possivelmente houve, após o início do século XX, uma intencionalidade da igreja de acompanhar essa expansão da cidade de São Paulo, né? Pois é, esse é um fato muito interessante, porque a cidade de São Paulo foi uma cidade muito pequena até por volta de 1870, ou seja, poucos anos depois da organização daquela igreja inicial lá pelo reverendo Blackford. A partir de 1870, com a estrada de ferro, com a chegada dos imigrantes italianos, com a instalação das primeiras indústrias, com a indústria voltada para o café, né, as atividades comerciais e exportadoras relacionadas com o café, começou o crescimento exponencial de São Paulo. Mas o fato é que a Igreja Presbiteriana demorou a acompanhar esse crescimento com a plantação de novas igrejas. Então surgiram essas que nós mencionamos, e depois da organização da Igreja de Pinheiros, em 1906, a igreja seguinte foi só em 1913, a Igreja do Brás. 10 anos depois, 1923, a Igreja da Bela Vista. No ano seguinte, 24, a Igreja da Lapa. E então se passaram 18 anos até a organização da Igreja de Vila Mariana em 1942. Então, resumindo, né, até a organização da Igreja de Vila Mariana foram 10 igrejas organizadas em São Paulo. Dessas 10 igrejas, 3 deixaram de existir, ou seja, a Segunda Igreja e a Filadélfia, que se uniram para formar a Igreja Unida, e a Igreja Presbiteriana Italiana de 1903, que também posteriormente foi dissolvida. De modo que, quando se chega a 1942, havia 6 igrejas presbiterianas em São Paulo apenas, numa época em que a cidade já era muito grande, já tinha crescido de uma maneira extraordinária, era de longe já a maior cidade do Brasil. Então foi um tanto lento esse trabalho tão precioso, tão importante de plantação de igrejas nos primeiros 80 anos da obra presbiteriana em São Paulo. Reverendo, uma vez que houve essa demora da Igreja Presbiteriana de acompanhar o crescimento da cidade, o que motivou a Igreja Unida a plantar a Igreja de Vila Mariana? É importante fazer uma ressalva aqui. Nós estamos falando de igrejas organizadas em São Paulo. Mas além dessas igrejas organizadas, havia muitas outras iniciativas em diferentes bairros, em termos de escolas dominicais e congregações. Já desde a sua fundação, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo foi extremamente dinâmica e empreendedora em termos de plantação de novos trabalhos presbiterianos na cidade. Isso aconteceu principalmente nos pastorados do reverendo Matatias Gomes dos Santos, que se estendeu de 1913 até 26, e depois do reverendo Miguel Riso Júnior, de 27 até 42, sendo seguido por mais alguns anos pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. Então, nessa ocasião, nesse período, foram iniciadas muitas escolas dominicais, muitas congregações, mas poucas delas cresceram tanto a ponto de poderem ser organizadas em igreja. Então, nos anos 20, 30 e 40, relativamente
poucas igrejas foram organizadas, mas não devemos esquecer que havia, ao lado dessas igrejas, também muitas congregações e também muitas escolas dominicais que mais tarde viriam, em grande parte, a se tornar igrejas organizadas. No caso específico da nossa Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, o propulsor do início desse trabalho e da sua consolidação foi o famoso presbítero Isaac de Mesquita. Este irmão veio da cidade de Araraquara, onde tinha sido já presbítero da igreja local por muitos anos, mudou-se para São Paulo, tornou-se membro e presbítero da Igreja Unida, na Rua Helvécia, no Campos Elíseos, e passou a residir no arrabalde ainda um tanto despovoado de Vila Mariana. Então, naquela época, não havia muita gente morando aqui nesta região, a Vila Mariana. E ele teve a ideia, então, por causa da distância daqui até a Igreja Unida, de iniciar uma escola dominical em sua residência. Essa escola dominical, posteriormente, transformou-se numa congregação, mudou para um outro local, e depois de 15 anos, então, como congregação, veio finalmente a ser organizada em igreja pelo reverendo Miguel Riso Júnior, no ano de 1942. Vamos falar um pouquinho, então, desse momento posterior, aí, da próxima década da Igreja Presbiteriana no Brasil, dos anos 50. Pois é, além da Igreja de Vila Mariana, que está ainda no início dos anos 40, algumas outras igrejas foram organizadas ainda nessa mesma década. A Igreja Betânia, em Pinheiros, a Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo e a Igreja de Vila Maria. Então essas são as igrejas ainda dos anos 40. E na década seguinte, que foi uma década muito especial e muito significativa para a Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo, porque foi a década do centenário do presbiterianismo no Brasil, e justamente um dos objetivos lançados pela liderança da igreja para a comemoração do centenário foi a plantação de muitas novas igrejas, e o mesmo aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Então, somente nos anos 50 foram plantadas 10 novas igrejas na Grande São Paulo. Essas igrejas foram as de Santo André, Casa Verde, São Miguel Paulista, Hermelino Matarazzo, a Igreja de Vila Espanhola, hoje a Igreja Aliança, as de Penha, Osasco, a Igreja Esperança em Perus e, finalmente, as igrejas de Vila Diva e Vila Formosa. Então, a partir dos anos 50 é que começa realmente uma grande multiplicação das igrejas organizadas em São Paulo, até chegarmos à situação atual em que nós temos pelo menos 150 igrejas presbiterianas na cidade de São Paulo. Pois é uma alegria poder estar participando aqui da querida Igreja de Vila Mariana, essa igreja que tem já uma história tão longa, se considerarmos o início da congregação, já quase um século de existência. Então tem sido precioso estar nessa igreja valorosa e que tem dado contribuições extraordinárias ao reino de Deus, não somente aqui na Grande São Paulo, mas em termos mesmo nacionais. Que Deus continue abençoando ricamente a caminhada desta querida igreja, é o nosso desejo e a nossa oração. A IPVM também se tornou uma referência no louvor a Deus. Ah, como nós amamos cantar para Ele e sobre Ele. Somos uma igreja cheia de coros, dedicados, apaixonados por adorar ao Deus único e verdadeiro, com louvores, seja por meio dos salmos, hinos e cânticos espirituais.
Nós amamos cantar sobre Jesus e o seu Evangelho. Nesses 80 anos, fomos usados como instrumentos da graça e do poder de Deus na cidade de São Paulo. Plantamos muitas outras igrejas por toda a capital. E em nossa celebração dos 80 anos, como foi emocionante receber igrejas filhas e irmãs em nosso aniversário. Todas muito bem cuidadas por pastores fiéis. Cada uma com uma comunidade pujante no Senhor, saudável na palavra e fiel na missão. Quanta graça de Deus nos permitir ver os frutos do nosso labor para a honra e para a glória dele. A IPVM hoje é um lugar de adoração, de ensino e de acolhimento. Aqui, todos têm espaço para se desenvolverem como verdadeiros discípulos de Jesus. Do berçário às crianças, dos adolescentes aos jovens, dos mais experientes àqueles que buscam amizades edificadoras. Em 80 anos aprendemos e continuamos aprendendo a obedecer o mandamento do Senhor de amar o próximo, ensinando a todos a amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Isso me faz lembrar que o ensino é um pilar desses 80 anos. Quantas e quantas pessoas já não chegaram aqui por causa das exposições bíblicas? Quantas outras já não escolheram a IPVM por conta da escola bíblica dominical? 80 anos. Jesus é a razão de todos esses anos. Ele é a causa de termos florescido nesse lugar. Nele nos movemos, nele existimos. Aqui registramos nossa gratidão a Jesus Cristo, Senhor da Igreja, Senhor da IPVM. Esses 80 anos são para a honra e a glória dele. E toda a igreja diga amém!